Yeah. Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área para trocar aquela ideia com vocês. Eu sempre gosto de vir aqui na quarta-feira pra gente dar uma atualizada nas coisas. Então a gente fez uma live foda pra caralho na segunda. Trocamos uma ideia, né? Os bastidores estão em polvorosa. Indo um pouco na cronologia da semana. Antes da gente continuar, queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, deem aquele joinha, compartilhem os nossos conteúdos aqui no YouTube, espalha para os amigos todos vascaínos, convida todo mundo para assistir aqui os nossos conteúdos, que a gente sempre faz com muito carinho, eu e meu irmãozão, Luizão. Então amanhã a gente vai estar vindo com a nossa live. Então eu queria que vocês sempre compartilhassem os nossos conteúdos, obviamente, se vocês gostam, mas por toda a evolução que a gente vem tendo, né, a gente fica muito feliz. E com certeza a nossa dedicação aumenta cada vez mais, né? E lá nas redes sociais, então sigam a gente lá, @SerVascoOficial, mesmo Oda Ser Vasco é o Oda Oficial, Ser Vasco C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco. A gente está no TikTok, no Instagram, no Twitter, então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui. E vamos falar um pouco de Vasco, né? Atualizar um pouquinho do que aconteceu de segunda para cá. Então ontem teve lá audiência pública em São Januário, então muita gente importante falando, muita gente estratégica, muita gente que forma opinião ali dentro do teu segmento, do teu nicho, né? Seja representante de comunidade, seja representante de uma área específica, de um canal específico, mas muito vascaíno dando seu depoimento para reforçar a importância que vai ter a reforma para São Januário. Então, para citar uma delas, por exemplo, eles já estão fazendo o cadastramento dos moradores para que o maior número possível, né, o maior percentual possível de pessoas envolvidas com as obras da reforma de São Januário sejam ali da comunidade, sejam ali da Barreira. Então, isso dentre outras iniciativas, então a gente não tem a menor dúvida do impacto positivo que não só a reforma vai ter, né, ao longo dela, empregando todas essas pessoas, capacitando todas essas pessoas. Então, é muito impactante o benefício que essa reforma vai levar ali para a comunidade, vai levar em volta. Por isso que eu dedico aqui um pouco de tempo para estar falando disso, que eu fiz questão de assistir ontem e a gente realmente viu ali muita gente dando depoimento de que vai ter um impacto na vida do vascaíno, na vida da região ali como um todo, né, de São Cristóvão, que é uma área, como o próprio Pedro Duarte disse, o poder público tem um dever de casa muito grande com as pessoas ali daquela região, e a reforma de São Januário realmente vai ajudar, e capacitando todas as pessoas, depois de São Januário pronto, sem dúvida nenhuma, elas têm uma oportunidade de dar continuidade na sua especialização depois de São Januário inaugurado. Então ontem foi a audiência pública e agora fica faltando praticamente uma etapa, né, que aconteceria amanhã, quinta-feira, né? A dúvida era entre ou amanhã ou terça-feira, mas pelo burburinho, né, pelo menos não tem nada falando até agora, então deve estar acontecendo na terça-feira. E aí sim, tendo lá a segunda votação, aprovada a reforma de São Januário, aí só fica faltando a sanção do nosso prefeito Eduardo Paes, que a gente não precisa nem falar nada, né? Hoje já fez um jabá fudido do Vasco lá com os gringos, né? De que eles, patrocinem, né? Invistam no Vasco, aliás. Então, óbvio que ele falou isso de forma descontraída, mas vai que cola, né? Então, grande Dudu, grande vascaíno, tá sempre em São Januário e no meio da torcida ali, tá, cara? Não vai, faz questão de não ir a camarote. Sou apolítico, tá? Tenho meus elogios e minhas críticas ao Eduardo Paes, a outros políticos. Então eu fico muito à vontade de poder elogiar e criticar, porque eu não tenho nenhum tipo de político de estimação, seja no Rio, seja no Brasil, seja inclusive no nosso Vasco da Gama. E como a gente fala, e aí eu estava comentando hoje, acho que isso que eu queria trazer para vocês, eu estava comentando do seguinte: infelizmente a gente tem que admitir que o jogo de amanhã a gente praticamente joga a toalha de que a gente tem tudo para perder, é uma derrota iminente do jogo amanhã que tende a acontecer. Então, dado isso, né, dito isso, de que forma que a gente pode tentar atenuar um pouco o jogo de amanhã, mas principalmente blindar o jogo de domingo com o Cruzeiro, que esse sim é um jogo importante em São Januário. Infelizmente a venda de ingressos começou devagar, tomara que ela acelere.
E aí, exatamente pensando nisso, eu tenho uma sugestão, obviamente quem sou eu para sugerir alguma coisa lá pro Pedrinho, mas se eu pudesse com que um pombinho levasse essa mensagem para ele, eu diria que ele precisa se esforçar em anunciar, obviamente a gente sabe que não depende dele, mas se eu sou ele, eu me esforço em anunciar o Felipe Coutinho entre amanhã e antes do jogo de domingo. E tendo isso e tendo essa última votação acontecido na terça-feira, eu acho que independente da derrota de amanhã, óbvio que a gente não espera uma derrota, né, tão fodida como a última, mas se vier uma derrota, mas o Vasco conseguir blindar dessa forma, né, o Coutinho que já estava hoje, já começou o burburinho de que ele já estava se desvinculando do Aston Villa, eu acho que a gente blinda um pouco o jogo de domingo. Então é isso, infelizmente amanhã é o que vier lucro de ponto, e domingo não, domingo é jogaço de 6 pontos, o Vasco não pode de jeito nenhum nem empatar com o Cruzeiro. E com essas notícias, eu acredito que impulsione a venda de ingresso, acredito que a torcida do Vasco vá se empolgar para ir ao jogo de domingo, e aí sim a gente consegue virar uma chave a tempo, né? Imagina que a gente tomou uma porrada na semana passada, se vier uma porradinha amanhã, eu acho que com essas duas iniciativas, essas duas ações, obviamente com todas as circunstâncias ajudando, eu acho que a gente consegue blindar o jogo de domingo. Tomara que a gente consiga ter aí os próximos dias com boas notícias. A gente sabe que a turbulência é grande, a gente sabe que isso era, que a gente imaginava isso, que ia passar por isso. Mesmo assim, a gente topou apoiar o Pedrinho e temos que reconhecer que ele foi cirúrgico. Se o Vasco não tivesse com essa liminar na mão agora, com tudo que está pipocando, a última agora do vídeo do Thiago Leifert, né, quem teve a oportunidade de assistir, ele falando sobre a 777 já ter comprado o Vasco falida, né, já no prejuízo. Então, como que isso passou, né? O próprio Thiago Leifert perguntou como que na auditoria isso passou. E aí o Salgado chegou a soltar uma nota dizendo que empresas XYZ auditaram na época. Enfim, no Brasil a gente sabe que isso não significa muita coisa. Temos que apurar. Então o Pedrinho está mergulhado nisso para poder estar apurando. E o grande desafio do Pedrinho que é o time, que é o que eu falo. O Pedrinho, ele precisa entender que o desafio dele é o time. Tomara que ele consiga ordenar as tarefas, ordenar as ações dentro do prazo que cada uma delas pode ter sem tornar um ponto crítico. Tomara, né? A gente continua aqui se falando, então, como eu falei, eu queria convidar vocês para a nossa live amanhã, com o ponto do seguinte, reforçando a nossa promessa de segunda. Amanhã tem o jogo do Vasco às 9h30. Se o Vasco empatar ou ganhar do Palmeiras, fudeu. Não tem como não vir, a gente vai fazer a nossa live amanhã mesmo, depois do jogo. E aí, se o Vasco acabar perdendo o jogo, aí a gente passa a nossa live para sexta-feira. Mas importante que a gente finalize a semana trocando aquela ideia com vocês. Então, queria desejar uma semana maravilhosa para todo mundo, que todo mundo continue tendo uma semana iluminada. Então, não esqueçam de ativar aqui o sininho, dar o joinha, compartilha para os amigos vascaínos. Segue a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial. Mesmo Oda Oficial, é o Oda Ser Vasco. Sigam a gente lá, me embaralhei aqui no final. E um beijo no coração de todo mundo. E aqui é Vasco, porra.